Salve, nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Hoje é domingo, né? Domingo de Natal, 25 de dezembro de 2022. Um dia triste para a torcida do Vitória. Perdemos na manhã deste domingo um torcedor ilustre, né? Um torcedor emblemático, um torcedor símbolo do nosso Esporte Clube Vitória, carinhosamente conhecido pela torcida como Alvinho Barriga Mole. Os mais antigos se lembram muito bem do Alvinho, os mais novos, por conhecer as histórias também, aqueles mais interessados na história do Esporte Clube Vitória, na história de sua torcida, com certeza vai saber quem é o Alvinho Barriga Mole, que nos deixou hoje aos 89 anos. Um torcedor que representou muito bem essa imensa torcida rubro-negra. Que Deus possa confortar os corações das famílias, da família, dos amigos, de todos os torcedores do Vitória que conviveram com o Alvinho Barriga Mole. Tá? É uma coisa que a gente tem que fazer, é começar. A gente está numa geração nova, né? Conhecida como uma geração colossal, mas a gente precisa aprender a resgatar, né? essa torcida, né? Essa galera das antigas que representou o Vitória, né? E que ainda representa, ainda tem muitos desses torcedores que ainda representam o Vitória, são torcedores ícones, símbolos do rubro-negro, e a gente precisa valorizar e eternizar essas pessoas que representaram, como Alvinho, como Carlinhos da Fiel e tantos outros, e os que ainda representam o nosso torcedor, como a Rosicleide, como a Man, como o Cinho, e tanto a Laura, né, rapaz? A Laura, outra torcedora do Vitória, uma torcedora ícone do Vitória. Eu lembro que a Laura morava em Jardim Nova Esperança, onde eu morei na minha infância, próximo do Barradão, e ali eu aprendi a gostar do nosso Esporte Clube Vitória. Então a gente precisa valorizar e a gente precisa trazer mais informações sobre essas pessoas que representaram e, como eu falei, ainda representam para o nosso Esporte Clube Vitória. A gente vai falar um pouquinho aqui do Alvinho. Muita gente viu as notas, né? A gente pouco se viu informação, né, sobre o Alvinho. Se conhece o Alvinho Barriga Mole porque ele cruzava, né, o gramado da Fonte Nova, do Barradão, de joelhos, né, agradecendo por uma vitória, por um título, por um momento de alegria do nosso Esporte Clube Vitória, né? Então a gente vai trazer aqui mais informações sobre o Alvinho. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o falecimento do Alvinho, depoimentos de algumas pessoas, né, que a gente vai poder trazer aqui também, e vamos conversar, né? Vamos conversar sobre essa perda, né, irreparável aí para o torcedor do Esporte Clube Vitória. Vamos colocar aqui, né? Deixa eu puxar aqui para baixo, colocar aqui a minha, né, para a gente continuar falando aqui do Alvinho, né, que faleceu hoje, né, aos 89 anos. Hoje, domingo, 25/12 de 2022. Saudoso Alvinho Barriga Mole. Ele era conhecido, como eu falei, pelos torcedores do Vitória, por sua presença constante no Barradão e sempre com a inseparável, né, imagem de Padre Cícero. O Alvinho não largava a imagem de Padre Cícero para nada. Estava sempre com ele, onde ele estava, no Barradão, ou seja, na Fonte Nova. Em 2012, o curioso, né?
em 2012, no acesso do Vitória, no retorno do Vitória da Série B para a Série A, Alvinho, assim como em outros momentos, não apenas no Barradão, como também na Arena Fonte Nova, né? A antiga Fonte Nova, Alvinho, naquele ano de 2012, atravessou de joelhos o gramado do Barradão após o empate em 1-1 contra o Ceará, né? Na última rodada daquele ano, o Vitória teve uma queda, inclusive eu estou até com a camisa, ó, daquele ano ali, representando, fazendo esse vídeo com essa camisa justamente para representar, que foi um dos momentos, né, um dos últimos momentos, uma das últimas conquistas nossa, né, do Esporte Clube Vitória. Em 2010 tivemos o título da Copa do Nordeste, mas em 2012 a gente retornou para a Série A e o Alvinho estava lá fazendo ali a sua tradicional, o seu tradicional agradecimento pela conquista, e o Vitória naquela ocasião conquistou o acesso à Série A, a elite do futebol brasileiro. E o detalhe, né? O jogo foi contra o Ceará, o Vitória com empate já garantia a vaga. E o Padre Cícero, né, é um religioso cearense, lá da cidade de Crato, né? Ele que é muito conhecido pelo povo nordestino, o Padim Padiciço, né, como alguns chamam. O Padre Cícero era o Alvinho era um devoto do Padre Cícero, e ele acabava tendo essa coisa, essa devoção, essa fé. O Alvinho, ele tem várias histórias, né, sobre o Alvinho, várias histórias. Tem uma história que ele ia para Cachoeira, né, e visitava a Cachoeira. Todo mundo sabe que Cachoeira é uma cidade muito forte, né, pelas religiões de matriz africana. E o Alvinho, existe essa história que ele que teve um ano que ele viajou para Cachoeira e parece que orientaram ele a levar um bode, né, para Fonte Nova, e apareceu lá Alvinho com esse bode. Então, assim, era como tinha o Loirinho, né, também, né, o Loirinho lá na torcida do nosso rival, o Alvinho também era muito conhecido pela fé, né? Pela fé e essa coisa de andar sempre, né? Frequentar sempre os estádios, a Arena Fonte Nossa, ou então o Barradão, com a imagem do Padre Cícero, atravessando os gramados de joelho. Isso marcou bastante a torcida. Ele era muito conhecido por isso, né? Por essa atitude. Nessa foto aí, ele está ao lado de Rosicleide, né? Na verdade, o foco aqui é uma matéria para um jornal, uma foto de uma matéria de um jornal, se eu não me engano é o Jornal à Tarde aqui, parece que é Jornal à Tarde. O Rosicleide aqui em primeiro plano, o Alvinho tá ali, ó, tá meio desfocado porque a imagem aqui fala, né? O leão, o símbolo do Vitória, cultuado como se fosse um orixá. E o Alvinho tá lá do lado, ó, da Rosicleide, tá? Que é outra torcedora símbolo do nosso Esporte Clube Vitória. O Alvinho foi um torcedor tão importante, para o Vitória, que ele chegou a ser homenageado, né? Se você consegue visitar o Barradão, a parte interna, tá aí na imagem, né? Tem aquele muro de dentro do Barradão, da ladeira que sai lá no centro de treinamento. O muro tá todo grafitado com torcedores ilustres, né? Artistas, Ivete Sangalo, Tatal, ex-jogadores, né? E o Alvinho não podia faltar, tá ele ali, aqui ao lado de Ivete Sangalo, nessa foto, representando muito bem a torcida do Vitória, e ele que não poderia deixar de ser homenageado. Tá aí o Alvinho, o grafite com a camisa do Vitória, com esse chapéu tradicional dele, o óculos maiorzinho, né, que nos últimos anos ele usava um óculos maior, um óculos diferente, e a imagem do Padre Cícero na mão do Alvinho. Tá aí, ele foi muito bem representado, homenageado, né, nesse grafite no muro interno do Barradão, que por sinal precisa até de uma revitalização. Eu acredito que um torcedor como o Alvinho merece, né? E todos os outros, né? Todos os outros que estão ali homenageados, como ex-jogadores também. Então, essa é uma das homenagens que foi feita para o Alvinho. E hoje, né, no dia do seu falecimento, algumas pessoas que conviveram com o Alvinho deram entrevista ao Correio Online,
A Rosicleide, por exemplo, que não estava em Salvador, a Rosicleide que está em Brasília, né, na casa de uma das suas filhas, e ela disse a seguinte mensagem aqui nessa entrevista ao Correio Online. Para mim, o Natal não tem mais alegria. Ele sempre estava ao meu lado, me levava ao estádio, me apoiava, viajávamos muito para ver o Vitória. Uma perda que nenhum torcedor do Vitória queria passar. Alvinho continuará representando para mim um dos maiores ícones do Vitória como torcedor. Sempre será lembrado dentro de todos os corações rubro-negros. Jamais poderia imaginar que aconteceria logo numa data dessa, disse Rosicleide Aquino, torcedora do Vitória, torcedora símbolo do Vitória, durante essa entrevista ao jornal O Correio Online. O presidente Fábio Mota também falou sobre a perda do Alvinho. Alvinho é um torcedor chave e símbolo do Vitória, é uma pessoa que inspirou muitos e muitos torcedores. É uma perda irreparável para a torcida. Nós estamos muito tristes com o acontecimento. Alvinho representa muito a torcida do Vitória, pela sua representatividade, pelo seu jeito de ser, pelo seu espírito guerreiro de devoção e fé. Inspirou muitos jogadores, diretores, presidentes a seguir o barco e comigo não foi diferente, disse Fábio Mota, presidente do Vitória, também durante essa entrevista ao Correio Online. Quem falou também sobre o falecimento do Alvinho foi o Thiago Bittencourt, né, um dos autores do livro Memórias do Esporte Clube Vitória. E o Thiago, que é jornalista, mas que foi um dos coautores deste livro, que foi lançado recentemente, ele com certeza sabe, né, como todo bom torcedor do Vitória, torcedor raiz, conhece a história do Alvinho. E o Thiago Bittencourt disse o seguinte: eu não cheguei a conhecê-lo, mas o vi nos gramados e era marcante, porque para um menino, uma criança, estar no gramado do Barradão era um sonho. Depois de um título, comemorar com os jogadores, a minha história de torcedor é da década de 90. E a gente via Alvinho atravessar de joelhos o gramado do Barradão. Isso era uma coisa fascinante. Era realmente incrível. Todo torcedor do Vitória tem a lembrança, disse Thiago Bittencourt, também em entrevista ao Correio Online. Então, tá aí as pessoas sentindo, né, a perda desse torcedor. E assim mesmo, é a vida que segue. A gente vai agradecer, né, por tudo que Alvinho fez para o Vitória, incentivando outros torcedores do Vitória. Eu vi relatos no WhatsApp, uma pessoa de um grupo que eu participo que disse que Alvinho, que ele morava onde Alvinho morava, e que Alvinho, com um tio dessa pessoa, levava todo mundo pro Barradão, né? E fez muita gente se tornar a Vitória. Aquela gurizada, né? Que ele conseguia levar essa galera pro Barradão, junto com os adultos, é claro, e conseguiu converter muito torcedor à sua paixão clubística, que era o Esporte Clube Vitória. Agora é só agradecer e pedir que Deus lhe receba na mais plenitude, com muita luz, e que com certeza Alvinho está em bom lugar. Confortar aí, eu desejar que Deus conforte os corações dos familiares, dos amigos, e vamos que vamos. Obrigado, viu, Alvinho? Obrigado, que Deus o receba com muita, mas muita luz mesmo, que você merece. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Saudações rubro-negras.